Oi gente, tudo bem? Espero que tiveram uma boa semana. Para quem não me conhece, sou o Caio aqui no Projeto Terra Oculta. Eu estive um pouco sumido, né? Mas muitos projetos, né, novos. Inclusive, muitas vezes as pessoas perguntam, mas será que vai ter vídeo, né? O que me toma muito tempo, às vezes, é meu projeto sobre os documentários. Inclusive, a Guerra Cósmica continua dando continuidade, né? É um projeto muito complexo, um projeto muito detalhista de pesquisa, para justamente a gente não colocar nenhum tipo de bobagem aqui, né? Sem nenhum tipo de embasamento científico, né? Que eu torno a falar muitas coisas, eu gosto de não somente ficar no blá blá blá, mas mostrar de onde que eu tirei a fonte da informação e como que eu cheguei à conclusão X, Y, Z, né? Mas enfim, e também temos outros projetos aí, talvez um futuro fórum de discussão, né, online, onde as pessoas poderão deixar suas perguntas e interagirem entre si também no Projeto Terra Oculta, porque o Projeto Terra Oculta é um projeto muito importante de interação da opinião pública, ou seja, a interação de todos nós, de nossas experiências em relação à realidade das coisas, né? Porque aquilo que eu torno a falar sempre no canal, né? Experiência é uma coisa particular, muito particular de cada um, né? E também temos o projeto dos Hangouts, com a parceria do canal Batista Júnior. Ponto de encontro esse muito importante, que as pessoas podem interagir online, né? Se bem que muitas pessoas andaram fazendo até uma crítica construtiva, em que muitas perguntas não são respondidas no Hangout online. Mas infelizmente, devido ao número de grandes, da quantidade de perguntas online, às vezes fica um pouco impossível pela questão do tempo do Hangout, né? Que já está sendo muito extenso, inclusive, né? Mas enfim, hoje eu vim dar continuidade aqui no canal sobre o controle da mente, o último documentário, que eu comentei que no final eu ia falar sobre a influenciação espiritual, do mundo espiritual sobre o mundo físico, né? Enfim, essa influenciação as pessoas nem imaginam, né, que ocorre, né? Principalmente para as pessoas que são materialistas, que não acreditam na vida após a morte. Mas enfim, hoje o programa aqui não é um programa que vai justificar a existência da vida ou não após a morte, mas partir pelo pressuposto que ela existe. E se ela existe, há uma influenciação entre o mundo espiritual e o mundo físico, né? Eu particularmente nas minhas viagens astrais que eu faço, né, e muitas vezes que eu lembro naquilo que eu faço durante o meu sono do corpo físico, e eu verifiquei com os próprios olhos como essa interação ocorre, né? E você tem instituições no mundo físico, como eu já disse no canal várias vezes, que são meros braços e extensões de suas matrizes, que se encontram no mundo espiritual, produzindo políticas, né, e propagandas que cruzam dimensões. Ou seja, são políticas que têm o seu pontapé inicial, sua origem, nessas outras realidades. E essas políticas, muitas vezes elas visam o quê? A criar uma tendência, a criar uma agenda em cima de uma propaganda sobre a opinião pública, né? Propaganda essa que acaba controlando não só o que pensamos, mas como pensamos e em que devemos pensar hoje em dia na sociedade. Olha como é interessante isso. E as pessoas não imaginam quão grande é essa influenciação que ocorre no mundo dos vivos, entre o mundo dos mortos e o mundo dos vivos, né? Aliás, políticas essas e propagandas que advêm dessa espiritualidade que acabam mudando nossa percepção, até nossa percepção, aquilo que nós acreditamos. Então, como que essa influenciação ocorre, né, entre o mundo espiritual e o mundo físico? Muitas pessoas me perguntaram, mas existe mesmo essa influenciação? É possível? Sim, as pessoas nunca devem se esquecer que nós somos seres bidimensionais, nascidos na carne. Ou seja, nós viemos de uma outra realidade. E ao contrário do que muitos materialistas pensam, nós não somos somente reações químicas
E não somos somente massa atômica. Existe algo a mais dentro de nós, que muitas doutrinas e filosofias chamam de alma, né? A alma está acima da matéria e do tempo. E aí, como já foi dito aqui no programa, a alma é muito mais ampla do que nós imaginamos e ela se irradia no corpo físico. Ao contrário do que muitas pessoas pensam, a alma não é que nem um passarinho preso na gaiola, não é um passarinho dentro de uma gaiola, mas é uma irradiação que, através dos campos morfogênicos, campos esses que ditam a regra das formas das coisas no universo, os nossos corpos são formados. Então, como essa influenciação ocorre entre o mundo espiritual e o mundo físico? Através desses braços, essas instituições do mundo espiritual que têm esses braços no mundo físico. Bom, existe toda uma politicagem, como existe no mundo físico, no mundo espiritual. Não é porque quando a gente morre, a gente vira fumacinha e deixa de ser nós mesmos. Continuamos ser nós mesmos no mundo espiritual. Não ficamos mais inteligentes ou mais espertos, então menos o contrário. E isso obedece ao modus operandi das coisas. Aliás, as coisas são invertidas. Muitas das coisas que nós temos aqui advém do mundo espiritual e não daqui para o mundo espiritual. A ciência, ideias políticas, contraculturas, movimentos, como movimentos aí da Nova Era, são movimentos esses políticos que realmente vêm desses mundos paralelos. E aí a pergunta fica, como essa influenciação é feita então? Bom, existe a ideia da ligação mental. Como nós somos seres dimensionais, possuímos uma consciência, essa consciência é influenciável, não somente por fatores físicos externos, como já foi comentado por cima no vídeo sobre o controle da mente, né? Mas também por fatores não externos físicos, mas extradimensionais, ou advindos de outros mundos frequenciais, que nós sabemos que são 18 hoje em dia na Terra, 9 abaixo da crosta terrestre e 9 acima. Mundos esses que possuem cidades e civilizações, como eu já disse, toda uma estrutura. E nosso mundo físico meramente é uma cópia desse mundo espiritual. Isso é comprovado hoje em dia através de técnicas de transcomunicação, temos até fotografias do mundo espiritual, né? Apesar de serem fotografias essas até um pouco rudimentares e estarmos ainda engatinhando nessa tecnologia, e que aliás muitas pessoas no mundo não sabem da existência desse tipo de tecnologia, existe essa comunicação através de aparelhos eletrônicos, né? Mas enfim, a influenciação mental no ser humano é muito grande. Por quê? Porque a nossa consciência ela possui um campo eletromagnético e um campo mental, que por sua vez interage não só com o campo magnético, eletromagnético ou mental de outras pessoas vivas, mas de pessoas que já deixaram esse mundo e que andam entre nós. E por estar numa outra frequência, num outro tipo de matéria, nós não a enxergamos, né? E essa ligação mental, às vezes, é classificada pelos espiritualistas, pelos espíritos, de várias maneiras. No mundo espiritualista, no mundo espírita também, ela é conhecida como obsessão, né? A pessoa está obsediada, ou seja, está influenciada, tem uma forte influenciação no mundo espiritual. Eu, meus desdobramentos físicos, né, como já disse aqui, no vídeo que eu comentei sobre a resistência, eu particularmente já presenciei de perto esse tipo de influenciação. Ou seja, aquela ideia, né? O nosso primeiro pensamento é nosso. E daí em diante, da maneira que nós pensamos, nós atraímos seres afins àquilo que nós pensamos. Então muitas pessoas dão uma desculpa, né?
ocupam a espiritualidade por tudo, mas na verdade o nosso primeiro pensamento é o mais importante, porque ele que vai fazer a ligação, a ponte de ligação com a nossa mente, com a mente do obsessor em si. Se nós pensamos uma coisa de uma maneira muito negativa, uma vibração muito baixa, nós vamos atrair entidades de vibrações muito baixas que vão se sintonizar com a nossa mente. É como um programa de rádio. Ou seja, a gente não sintoniza na estação XYZ, a nossa mente também se sintoniza. E a mente desses seres também se sintonizam com a nossa. Então ocorre essa sincronicidade mental, que aliás é vista em comunicações mediúnicas, ou seja, o médium entra em sintonia mental com a entidade espiritual e dá a sua comunicação, através de diversos tipos de mediunidade, psicofonia, psicografia, como as famosas psicografias do médium brasileiro aí, Chico Xavier, né? Mas é uma influenciação muito sutil, de mente para mente, né? Existe também uma influenciação mental muito mais pesada, muito maior, ou seja, onde o espírito, ou até, quando eu falo espírito, eu tenho uma abrangência geral, ou seja, pode ser espíritos de pessoas que foram encarnadas na Terra, pode ser espíritos de seres não humanos, como os alienígenas, né? Que aliás atuam no mundo espiritual de uma maneira muito forte, que realmente eu presenciei nas minhas andanças no mundo espiritual junto à resistência, que as pessoas sequer imaginam isso. Muitas entidades ou organizações do mundo espiritual, que eu já disse, que possuem braços no mundo físico, são criadas por políticas divinas desses seres não humanos no mundo espiritual. É uma espiritualidade que muitas vezes é referida em algumas obras mediúnicas como espiritualidade superior, e de superiores não tem nada. Porque na verdade a única coisa que eles são superior é que eles são forasteiros, ou vieram, na verdade, sitiar a Terra, subjugar a Terra, em diversas políticas e ações que ocorrem no mundo espiritual e refletem no mundo físico. Mas enfim, voltando à subjugação ou um termo mais conhecido pela população, possessão, que muitas religiões e filosofias classificam como possessão demoníaca, né? A possessão é uma influenciação muito mais forte, onde o espírito se liga à mente do possesso de uma maneira muito maior, de uma influência muito maior, ou seja, subjuga totalmente o possuído, né? E ele perde totalmente a consciência de si. Você vê aí casos antigos, por exemplo, nos Estados Unidos, como o caso Hoffman, né? Em que uma menina teve uma febre forte, né? Uma menina de 7 anos, uma família, e quando ela não acordou com a personalidade dela, mas acordou com a personalidade de uma outra menina da família Hoffman. E essa personalidade, ou espírito entrante, ou obsessor, ficou na menina por muito tempo, mas chega a casa e ficar em anos no possuído. O interessante é que quando a menina acordou, o espírito da Hoffman, que entrou no espírito da menina que foi possuída, ela realmente não tinha nem sabido o que tinha acontecido. Aí ela notou que realmente não era o corpo dela. Enfim, aí teve toda uma história a desenrolar sobre a família Hoffman, que é muito interessante de se pesquisar, que demonstra essa influenciação indireta, mas muito forte sobre o subjugado, né? Essa influenciação ela ocorre não somente em pessoas da sociedade, pessoas comuns como nós, mas principalmente, eu acredito, em líderes políticos ou pessoas de destaque que têm cargos de poder ou de chefia e que controlam a opinião pública, na minha opinião. Aliás, eu vi casos na espiritualidade, quando eu estava trabalhando junto à resistência, em que certos políticos se ligam mentalmente a certas entidades e certas criaturas através de pactos e alianças, e terminam às vezes subjugados
por esses seres, né, de uma conotação tão negativa. Porque na maioria das vezes esses pactos e alianças são feitos através de coisas como sacrifícios de sangue, e isso engloba até sacrifícios humanos, infelizmente. Isso existe. Coisa essa que talvez seja responsável pelo desaparecimento de várias crianças ao redor do mundo, né, que vemos por aí. Existem inclusive até cidades americanas, eu não me recordo o nome, em que por ano desaparecem ou desapareceu 5 mil crianças, sem explicação. Quer dizer, é uma coisa absurda, né? Mas enfim, essa influenciação indireta, de mente para mente, então ela existe, né? E é uma influenciação que muda a forma de nós pensarmos às vezes. Ou seja, como a propaganda diz, né, ela muda a maneira de como pensamos, né? E em que devemos pensar, muitas vezes, né? Então, existe também a influenciação indireta, né? Agora, a influenciação indireta é uma influenciação ampla, né? Ao contrário do que muitos espiritualistas ou espíritos não desconfiam, ela é muito atuante no planeta, a influenciação indireta no mundo espiritual, no mundo físico, e até de alienígenas no mundo físico que vem de outras dimensões. Nós começamos a falar sobre a influenciação através da aparição, né? A aparição ectoplasmática. O ectoplasma é uma substância que todos nós temos no corpo físico, de célula para célula. E é um tipo de matéria que funciona como uma ponte de ligação entre o mundo físico e o mundo espiritual. Ou seja, o espírito ele toma forma se utilizando do ectoplasma de alguém que esteja pelo menos a 100 metros dele, né? E acaba se formando, é como se fosse uma massinha, né? E a aparição, ela tem uma espécie de influenciação, mas não tão grande, de uma maneira direta, mas ela é volátil e ela é muito rápida, né? Existe um outro tipo de aparição, que na Idade Média se chamava agênere. E os agêneres se dividem em vários tipos, né? Os agêneres é uma aparição mais estável, feita através de modificações do corpo bioplasmático, recuperado de alguém que deixou esse mundo físico. Quando nós morremos, por exemplo, nós temos o corpo físico que se desintegra e temos o corpo bioplasmático, ou corpo vital, que também se desintegra e demora 49 dias para se desfazer. Muitas vezes esse corpo bioplasmático é retirado e trabalhado em certos laboratórios no mundo espiritual. Laboratórios esses advindos dessas forças obscuras, né? Dessas forças negativas, que é um conglomerado entre alienígenas e espíritos humanos, muitos perversos e muitos, aliás, negativos em relação à influenciação na sociedade ou da opinião pública. E com a criação desses agêneres no mundo espiritual, você tem a formação de um ser artificial que atua no mundo físico. Aliás, seria uma aparição mais estável, à luz, e não volátil, ou seja, é uma aparição em que ela realmente dura, e dura muito. O agênere ele não come, o agênere ele pode cruzar paredes e o agênere pode ocupar cargos de influência na sociedade. Agênere por quê? Porque não é gerado, uma palavra em latim. E na Idade Média, o agênere ele era conhecido. Muitas pessoas cruzaram com agêneres e tem referência, podemos até encontrar referência em manuscritos antigos sobre os agêneres. Existe também, agora, a influenciação direta do mundo espiritual no mundo físico, algo que realmente as pessoas sequer imaginam que exista. E que são baseados numa tecnologia que eu acredito que esteja mais de 2000 anos na frente de tudo que nós conhecemos em relação ao corpo humano,
genética, robótica, eletrônica, computação, inteligência artificial, são os sintéticos ou semi-orgânicos. Muitas pessoas falam, bom, agora o Caio viajou. Como que ele pode falar em sintético semi-orgânico? Até chega a ser meio surrealístico, meio fantasioso, né? Mas, nas minhas andanças no mundo espiritual, no desdobramento, e também nas minhas observações no mundo físico, o que nós observamos aqui no projeto Terra Oculta? Que realmente existem esses seres. Isso até você encontra em comentários, como por exemplo o Dr. Peter David Beta, né? Em que nos anos 70 tinha até um conjunto de programas, né? Que ele gravava em fita, escrevia certos artigos em jornais. Aliás, Peter Beta, ele era um advogado, né? E conselheiro do Banco de Importação e Exportação em Washington, né? Muito próximo a vários políticos, inclusive ele foi um candidato ao governador do oeste da Virgínia, né? Uma pessoa de grande influenciação política, inclusive em Wall Street, né? Como por exemplo com trabalhos em conjunto com Franz Pick, Edward Durrell, Coronel Curtis e outros, enfim, né? Escreveu vários trabalhos, né? Em diversas áreas, inclusive mostrando certos movimentos, né, financeiros realizados através da família Rockefeller, né? E o Dr. Peter David Better, né? B-E-T-E-R, né? Ele chegou a comentar sobre os sintéticos, né? Você encontra esses comentários sobre os sintéticos também através de outros relatos de muitas pessoas que pesquisam essa área também. E você também encontra relato de seres sintéticos atuando no mundo físico em relação aos alienígenas. Até naquela obra da entrevista com alienígena, né? Daquele relato daquela enfermeira, daquele esquadrão da Força Aérea Americana que entrevistou um dos alienígenas que veio daquela queda do disco em Roswell, né? Que é a Matilda O'Donnell McRoy, né? Aliás, ela entregou um manuscrito, já de velha, com mais de 70 anos, para um jornalista chamado Lawrence R. Spencer, né? Um livro muito interessante, Silene, que demonstra que, como os alienígenas são interdimensionais, eles podem realmente atuar diretamente, mudando a sua estrutura atômica e se densificando na nossa realidade. Mas eles também podem atuar através de manequins, ou drones, ou clones semi-orgânicos, vamos assim dizer. E essa tecnologia, nos últimos anos, foi passada oficialmente para a raça humana, ou para essa elite que está no topo da pirâmide do poder e que realmente são gerentes do sistema de controle que vivemos hoje em dia. Essa tecnologia, que dá essa permissão dessa influenciação direta do mundo espiritual, essas realidades extrafísicas do nosso mundo, é uma tecnologia tão avançada que realmente não fazemos nem ideia de como ela funciona. Por quê? Existe a criação de seres sintéticos ou semi-orgânicos, né? Como no caso que você vê no livro da entrevista do alienígena. Eles encontram um alienígena, né? E esse alienígena realmente é um boneco semi-orgânico, ou seja, existem partes orgânicas e partes não orgânicas. E ele é uma espécie de robô, um androide, em que um espírito alienígena se utiliza dele para se comunicar com o mundo físico. Ou seja, seria um caso de possessão numa máquina. Olha que interessante. Até meio louco falar sobre isso, né? Ou seja, eu espírito vou lá e eu possuo um androide, né? E começo a atuar no mundo físico. Aliás, essa questão dos androides é até mostrada em obras mediúnicas como Robson Pinheiro, mas no mundo espiritual, onde seres chamados ditos os dragões adentram em androides e atuam no mundo espiritual. Isso ocorre numa escala também no mundo físico. Aliás, como eu já disse, todo o mundo físico é uma cópia do mundo espiritual. E a existência dos androides não poderia ser uma exceção no mundo físico.
Ou seja, vocês têm androides no mundo espiritual e têm androides, os seres semi-orgânicos sintéticos, no mundo físico. Você tem dois tipos de androides. Tipo 1, que são somente programas ou máquinas, né, que estão ligados numa central. E a pergunta é aonde se localiza essa central. E o tipo 2, que é uma mistura entre máquina, semi-orgânica ou sintética, e espírito, ou seja, de um entrante. Um entrante se apodera de um androide e atua no nosso mundo físico. Muitas pessoas falam, não, agora realmente o Caio viajou na maionese. Não. Eu vou mostrar aqui no canal como localizar um androide desse e quais são as suas características, né? Características essas muito interessantes, porque são características que nós humanos não possuímos. Uma delas é piscar. Você vai ver muitas pessoas de grande influenciação política, por exemplo, junto à cúpula presidencial dos Estados Unidos, junto ao Obama, que possuem certas características que não são humanas. E se nós verificarmos a fundo por que ele se comporta dessa maneira, X, Y ou Z, verificaremos que realmente há a possibilidade deles não serem humanos. E quais são esses pontos? Primeiramente, eles são introduzidos na sociedade há muito tempo. Ou seja, existem relatos de há mais de 1100 anos a existência deles. Segundo, a introdução deles, oficialmente, ou certos acordos que foram feitos com certas elites ou certas famílias do mundo físico, são recentes. Ou seja, esse conhecimento oficial da existência deles pelos gerentes humanos que controlam o sistema é algo recente, nos últimos 60, 70 anos. Então, a primeira característica de um androide, um sintético de influenciação direta do mundo espiritual no mundo físico, é que eles piscam quando estão transmitindo dados entre um androide e outro. Vocês já viram? Vamos passar isso para uma comparação mais a nível de tecnologia conhecida nossa. Vocês já perceberam que quando o computador está abrindo um programa, está buscando uma informação, você vê aquela luzinha do disco rígido piscar? Ela fica piscando, piscando rápido, enquanto ele está fetching, né, procurando, ela fica piscando, 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 ou seja, o disco está sendo varrido eletromagneticamente e a informação está sendo passada no computador e sendo processada na central de processamento de dados, a CPU, né? E essa piscada rápida do disco à luz ocorre nos Androids, por incrível que pareça, a nível externo, ou a nível de olho. Então você vai ver grandes figuras políticas piscando de uma maneira tão rápida, mas tão rápida, que não há sentido. Mesmo que não fossem Androids, seria uma coisa muito estranha. Eu realmente pesquisei certas doenças do corpo humano que fazem com que a pessoa pisque várias vezes, muitas vezes além do normal. E, por exemplo, existe uma síndrome chamada blefaroespasmo. Blefaroespasmo, né? Essa síndrome, o blefaroespasmo, né, ela existe, mas ela é muito rara. Uma em cada 20 mil americanos, por exemplo, tem. E faz com que a pessoa realmente pisque com mais frequência. Mas, se você ver a atuação desses sintéticos, nós verificamos que a piscada deles, você tem 30, 40 piscadas por segundo às vezes. A cada 28 segundos, por exemplo, você tem umas piscadas duplas, por exemplo. E é muito interessante. A segunda característica desses sintéticos, se você colocar eles numa câmara em que registra ondas de calor, você vai ver que eles são mais frios do que nós, né? Os sintéticos. E o terceiro ponto, que ainda também vou entrar em detalhe num documentário que eu vou falar somente sobre os sintéticos, é que realmente a aura deles é diferente da nossa. O campo eletromagnético dos sintéticos é diferente do nosso, né? E a textura da pele é completamente diferente da nossa. E eles não suam, e eles também não dormem, os sintéticos, apesar deles comerem.
e tem funções orgânicas, algumas funções orgânicas como a nossa. E esses seres são utilizados por esses alienígenas, por essa espiritualidade, no mecanismo do entrante, ou seja, ele se apodera dessa máquina para atuar no mundo físico. É muito comum. Porque muitas vezes os alienígenas não atuam fisicamente falando, mudando sua estrutura molecular, ou se densificando, ou até aparecendo fisicamente para nós. Mas muitas vezes eles atuam através desses sintéticos, ou seja, eles adentram nesses androides e atuam no mundo físico. Parece até ficção científica, né? Mas realmente é uma tecnologia que existe, né? E os sintéticos são utilizados na nossa sociedade não somente para criarem políticas ou propagandas falsas, mas também para reescreverem a nossa história ao longo do tempo, de uma maneira muito lenta e imperceptível, né? Estão ligados a todas as instituições financeiras e religiosas. Bom, enfim, então existe a atuação desses androides, ou sintéticos, na sociedade. E essa influenciação no mundo espiritual sobre o mundo físico, ela é baseada em certas táticas, ou influenciações baseadas em certos contextos. E, por exemplo, a primeira delas é a mudança, como eu já disse, do nosso contexto histórico, né? Nós temos uma cúpula selecionada de pessoas, né, ou experts, distribuídos na sociedade através do sintético, através da sua influenciação de mente para mente, né, ou obsessão. E essa cúpula de experts realmente ditam as regras, ou gerenciam um sistema de controle na sociedade. É muito interessante isso, ou essa ideia dessas políticas, né, dessa forma de atuação, dessa influenciação espiritual no mundo físico. Inclusive existe até um primeiro-ministro da Segunda Guerra Mundial, o Sir Winston Churchill, que dizia o seguinte, uma coisa muito interessante: a verdade é tão preciosa que deve vir sempre cercada por guarda-costas da mentira, né? É até interessante que hoje em dia o que ocorre na sociedade, tudo é rotulado como teoria da conspiração, né? Às vezes uma verdade, né, ela se torna uma inverdade pelo simples fato de ser rotulada. E logo em seguida, essa rotulação se aceita pela opinião pública sem que as pessoas parem e pensem e realmente verificam a veracidade daquela informação, né? Aliás, George Orwell torna a falar naquela obra de 1984, naquele livro, ele é até interessante, tem um pensamento que ele diz o seguinte: em uma época de uma disseminação de mentiras universal, dizer a verdade se tornou um ato revolucionário, né? Aliás, ideias marxistas hoje em dia, colocadas na política, em vários países, né? Inclusive no Brasil, ideias marxistas essas. Veja bem, o canal Projeto Oculta não tem vínculo nenhum sociopolítico e econômico, mas tem por obrigação de demonstrar como essas influenciações políticas interdimensionais ocorrem. Então, ideias marxistas são colocadas na opinião pública e, como Karl Marx dizia, o primeiro campo de batalha é reescrever a história. Olha que loucura. Coisas que muitas vezes são colocadas como verdades históricas, realmente às vezes nunca ocorreram, nunca aconteceram, né? É só realmente para mudar a opinião pública. A propaganda, ela é calculada e manipula a opinião pública e serve de interesses políticos e ideológicos, né? Essa propaganda interdimensional, inclusive, né? Então, aquilo que eu falei, as palavras são armas, né, em uma guerra. E muitas vezes a propaganda se utiliza, né, de um jogo de palavras, né, e nomeia o alvo, rotulando pessoas e grupos, instituições, até de uma maneira muito negativa, como eu falei aqui. Às vezes muitas verdades são rotuladas, né?
E é interessante que muitas atitudes ou influenciações, elas se utilizam de frases repetitivas, como eu disse no programa do controle da mente, de cunho emocional. Ou seja, a opinião pública é manipulada pela emoção, né? Aliás, o ser humano ele é movimentado, motivado por três grandes coisas hoje em dia. A primeira delas é o medo, a segunda, o amor, né? E a terceira, o egoísmo. Você tem coisas antagônicas aí. Mas enfim, são três grandes forças motrizes que movimentam a opinião pública. O medo, você vê aí o que? Hoje em dia, na sociedade, a disseminação de ideias falsas sobre falsas agendas em relação ao terrorismo. Terrorismo esse que muitas vezes são criações, são manobras políticas para realmente amedrontar a população. E o medo faz com que as pessoas aprovem qualquer tipo de lei e qualquer tipo de política, né? As pessoas passam a deixar em suas vidas nas mãos dessas elites e desses políticos, né? Que realmente controlam o sistema, né? O medo é uma situação muito perigosa, porque a pessoa acaba abrindo mão de tudo, né? Por medo. Ela quer que alguém realmente proteja. Aquela ideia patriarcal, né, de governo, né? O egoísmo. O egoísmo é uma situação muito calamitosa no planeta. Muitas dessas influenciações que ocorrem entre o mundo espiritual e o mundo físico ocorrem com base no egoísmo humano, né? Culpar só a espiritualidade não é a verdade, mas existe uma interação. Como eu falei, o primeiro pensamento é nosso. E o primeiro pensamento, quando for egoísta, ele vai só realmente ocasionar situações egoísticas. E tudo na nossa vida, na realidade, ocorre através do efeito dominó, o efeito cascata. Às vezes uma decisão nossa leva a outras decisões, uma pequena decisão nossa leva a outras e outras e outras decisões. Decisões essas ou ações interligadas que acabam mudando toda uma realidade, às vezes pessoal, ou de um grupo, ou até de um país, ou de uma nação, né? É o efeito cascata, o efeito dominó que eu falo, né? Então a influenciação do mundo espiritual no mundo físico é uma influenciação muito forte, que as pessoas sequer imaginam que ocorre no seu dia a dia, né? E aliás, hoje em dia é disseminada essa ideia materialista que não existe vida após a morte, justamente para cobertar essa influenciação no mundo espiritual no mundo físico, né? E faz com que muitas pessoas acreditem, isso não existe, isso é conto ou história da carochinha. E na verdade, a influenciação, as ideias que partem do mundo espiritual realmente regulam o nosso mundo físico, sem que nossos olhos enxerguem de onde se originam essas políticas. Mas enfim, isso daqui só foi realmente um apanhado muito geral sobre como essas políticas no mundo espiritual realmente são passadas no mundo físico, dessas maneiras diretas ou indiretas na sociedade. E torna a falar, muito das minhas pesquisas realmente são baseadas em trabalhos de outros pesquisadores no mundo físico. E também uns 20, 30% é baseado naquilo que eu realmente interajo através das minhas viagens astrais no mundo espiritual também. E através daquilo que a resistência, a organização desse mundo espiritual tem me passado também. Muitos dos meus vídeos aqui que eu venho fazer, realmente 80% do assunto é organizado, classificado de antemão na espiritualidade. E a espiritualidade passa essas informações aos poucos através desses programas que o Projeto Terra Oculta faz. Ou seja, olha a influenciação aqui do projeto. O Projeto Terra Oculta ele partiu da espiritualidade, não do mundo físico. Eu somente sozinho não sou o Projeto Terra Oculta. O Projeto Terra Oculta, como já disse, está ligado a mais de 300 pessoas no mundo espiritual que coordenam esse projeto, inclusive através de espíritos de grande inteligência, de grande sabedoria, como espíritos da Madame Justine, que eu sempre torno a falar aqui no programa ou nos meus hangouts, que é uma espécie de coordenadora de grupo que coloca as ideias aqui no canal,
para serem divulgadas. Aliás, muitas pessoas, amigos meus na espiritualidade, falam: olha, você vai ter que ter muita coragem para passar certos assuntos, porque beiram a fantasia e a ficção científica. Mas realmente vai de você escolher fazer ou não o projeto. Porque realmente muitas pessoas perguntaram aqui no canal: a resistência, como ela atua? Ela recruta pessoas? Não é um exército que você vai lá e se alista. Muitas pessoas trabalham com a resistência porque elas estão prontas para esse tipo de trabalho. Ou seja, o espírito da pessoa, a mente da pessoa e a evolução da pessoa entra em sincronia com essa organização, que é a resistência. E daí por diante, a pessoa escolhe em realmente atuar, ou ser mais atuante na espiritualidade. E isso inclui pessoas encarnadas, como eu, por exemplo, que durante o sono físico trabalham no mundo espiritual. Existem milhares de pessoas que trabalham no mundo espiritual todo dia e que são vivos, na nossa realidade física. Pessoas essas que podem até estar assistindo esse programa agora e se lembrarem de coisas que fazem no mundo espiritual e agora estarem realmente relacionadas a isso com a resistência, ou esse movimento humanitário que existe no mundo espiritual. Em muitas ocasiões, a espiritualidade interage com os encarnados, através de reações em cadeia, que visam atingir um objetivo pré-estabelecido. Tais reações, muitas vezes, se iniciam em sequências de ações e reações interconectadas, onde através da decisão de uma só pessoa no mundo dos vivos, essa mesma decisão acaba afetando a existência de milhões de pessoas no mundo físico. Isso ocorre através de uma prévia análise probabilística detalhada dos agentes integrantes da ação. Mas enfim, deixo aqui minha palavra, né? E o programa Terra Oculta e o projeto Terra Oculta continua. Vou criar um fórum de discussão para as pessoas deixarem suas perguntas e interagirem entre si também, porque eu acho muito importante as pessoas se interagirem entre si também. Não somente eu estar falando aqui horas e horas sobre realidades espirituais, sobre interações espirituais, mas as pessoas se interagirem também no projeto, trazendo suas experiências para o projeto. Muitas experiências essas poderão ser de grande utilidade para certos estudos do projeto, comparativos. Porque, como eu já disse, a realidade é uma coisa muito particular de cada um. Coisas que eu posso ter experimentado não pode ser diferente de coisas que outras pessoas experimentaram em relação à mesma perspectiva de um assunto ou de algo que se encontra na espiritualidade. Enfim, deixo minha mensagem e desejo a todos uma boa semana. Vou continuar os hangouts também no canal do Batista, vou continuar os documentários. Logo, logo estará surgindo um documentário aqui no canal Terra Oculta, né? Porque vlog é uma coisa muito difícil passar, às vezes, a informação, porque às vezes eu preciso de exemplos, eu preciso de dados técnicos, para não ficar só no campo do achismo, né? Ou eu tentar convencer pela palavra, é mais fácil. É aquela história, uma imagem às vezes vale mais do que 1000 palavras. Apesar de muitas pessoas falarem, mas hoje em dia as imagens são manipuladas pelo Photoshop, blá, blá, blá. Concordo. Mas quando eu digo imagem, eu quero dizer, às vezes a pessoa, por si só, indo buscar informação, por si só, técnica ou científica, ela mesma vai chegar às suas próprias conclusões. E não eu estar aqui falando horas e horas nesses vlogs que eu faço. Mas enfim, é isso aí, gente. Então, uma boa semana. Mande suas perguntas para o canal. E uma outra coisa que eu não costumo fazer aqui no canal é que até um amigo meu falou assim: mas você devia fazer para realmente trazer mais subscritos para o canal e fazer o projeto crescer. Então, vou deixar. Eu não costumo fazer, mas eu vou fazer agora. Subscrevam-se no meu canal aqui embaixo, né? E ajude o projeto Terra Oculta a crescer. Simplesmente se subscrevendo ao canal, né? E divulgando o canal. Porque é um projeto que eu acho que muitas pessoas me criticaram o projeto. Mas é um projeto fantasioso. Não, é um projeto de 30 anos de observação e que muitas vezes eu vou vir aqui no projeto deixar a informação no ar e dados no ar para as pessoas mesmo irem buscar a informação ou completarem certas ideias que eu venha deixar aqui no ar. Porque, como eu já disse, é um projeto de interação. E a crítica é muito bem-vinda. Muitas coisas eu posso estar errado, eu não sou o dono, na verdade, como eu sempre falo.
muitos conceitos, aliás, muitos conceitos espiritualistas são muito complexos, muito difíceis de se analisar. Não é simplesmente você sentar e aceitar tudo, né? Muitos espiritualistas sentem e aceitam todas as comunicações espirituais, né? E acabam se tornando verdadeiros manequins de certas entidades e certos espíritos por aí. E isso realmente eu não quero que ocorra no projeto Terra Oculta. Eu acho que as pessoas devem deixar seus relatos, inclusive relatos esses que vão demonstrar muitas vezes aquilo que eu estou falando aqui no canal. Pessoas que passaram pelas mesmas experiências e falam, não, peraí, mas deve ter algum fundo de verdade sobre isso, porque realmente eu já vi isso, eu passei por aquilo, né? E a crítica construtiva é bem-vinda, porque muitas vezes as pessoas vêm aqui simplesmente para deixar uma crítica destrutiva. Ou seja, o sujeito vem aqui no canal sem informação nenhuma, sem nenhum tipo de interesse, simplesmente vem taxar o canal, rotular com todo tipo de palavras de baixo jargão. Quer dizer, o canal realmente, o projeto Terra Oculta, não precisa disso, porque o mundo passa por esse cenário, por essa situação calamitosa, justamente por pessoas como essas, que realmente não se interessam pelo próximo e pelo planeta. E simplesmente são pessoas destrutivas, que vêm dar sua opinião destrutiva ou repetir realmente aquilo que o sistema quer que elas pensem, ajam e repitam, como verdadeiros papagaios, né? Então as pessoas precisam tomar muito cuidado com isso. E muitas pessoas, amigos meus, falam, mas você não deleta essas mensagens? Eu procuro às vezes deletar uma ou outra, mas eu não me perco muito tempo em críticas deixadas aqui, destrutivas, com palavras de baixo escalão, porque isso é uma perda de tempo. O projeto Terra Oculta é um projeto muito dinâmico, e perder tempo com coisas pequenas, com pessoas pequenas, realmente não é o objetivo do projeto. O objetivo do projeto é fazer com que as pessoas pensem por si só e realmente descubram a realidade por si só. E não é um projeto impositivo. Veja bem, gente, eu nunca, de longe, eu quero que as pessoas realmente acreditem logo de antemão naquilo que o projeto coloca, mas que vão e pesquisem também, se interagem de certos assuntos, se interem de certos assuntos, interagem sobre certos assuntos que são falados aqui no canal. Enfim, deixo essa mensagem aqui. Espero que todos tenham uma boa semana. Amanhã vai ter o Hangout, né? Eu não sei se eu vou colocar esse vídeo no ar hoje, mas enfim, sexta-feira, né? Amanhã não, hoje, né? Sexta-feira, vai ter o Hangout ufológico, né? Vou trazer alguns outros assuntos no Hangout. E o projeto vai dando continuidade, né? E um grande abraço a todos. Espero que consigam realmente acompanhar o projeto e interagir. E logo, logo, como eu falei, vou ter um espaço online para as pessoas interagirem entre si, que eu acho muito importante. Muitas pessoas com muitas ideias novas trazendo aqui no canal. E, inclusive, essas pessoas que quiserem participar dos Hangouts também, deixem um e-mail para mim. Vocês podem mandar um e-mail para o Terra Oculta, terra.oculta com 2 Cs, ou CCULTA, Terra Oculta com 2 Cs, @gmail.com, né? Mande suas perguntas e também peçam, através do e-mail, se quiserem participar do Hangout na sala, para fazer perguntas diretas, mande seus e-mails, que conforme for, nós colocaremos, abriremos esse espaço de comunicação, né? Apesar que muitas vezes a sala fica muito cheia nos Hangouts, e realmente mais que 5, 6 pessoas, às vezes fica muito difícil a interação na sala, porque às vezes ficam perguntas cruzadas e não há tempo suficiente para responder todas as perguntas, infelizmente. Mas enfim, todos os Hangouts ocorrem sexta-feira, que é o Hangout ufológico, e domingo, que é o Domingo do Saber, no canal do Batista Júnior, que é uma parceria entre o canal Terra Oculta e o canal do Batista Júnior. E subscrevam-se no canal aqui, então. Então, uma boa semana e um abração, gente. Até mais.